Meus queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do primeiro versículo, o apóstolo diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião a pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, na meditação da sua santa, da sua bendita palavra. Meus queridos, quem não deseja ver igrejas fortes? Quem não deseja ver igrejas saudáveis, igrejas que caminhem bem, igrejas que sejam frutíferas, igrejas que mudem o meio onde elas estão inseridas? Certamente todos nós queremos. E esse é o desejo de Deus também para as nossas vidas, para a nossa igreja, para esse local onde nós fomos colocados. Se nós, como seres humanos, queremos ver igrejas fortes, muito mais o Senhor, que é a fonte, que é a origem da igreja. Eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta nesta carta de Pedro, porque, meus irmãos, Pedro, quando escreve, ele tinha uma preocupação muito séria com a igreja também. Quando Pedro escreve, ele não escreve para uma igreja específica, como Paulo, por exemplo, que escreveu aos Colossenses. Era uma igreja que ficava numa cidade chamada Colossos. Ou quando ele escreve aos Filipenses, ele escreve para uma igreja que ficava na cidade de Filipos.
Quando escreve aos Tessalonicenses, Paulo escreve para uma igreja que ficava na cidade de Tessalônica. A Epístola de Pedro é uma dessas cartas do Novo Testamento que são chamadas de epístolas gerais. Porque essas cartas, primeira carta de Pedro, segunda carta de Pedro, Judas, a carta de Judas, elas não tinham como destino uma igreja numa cidade específica, por isso são chamadas de epístolas gerais, não foram direcionadas para uma comunidade específica, mas para um grupo de comunidades ou de igrejas. E o que no caso, Pedro queria? Ele queria ver o fortalecimento das igrejas. Essa carta foi escrita no primeiro século, talvez lá pelo ano 65, para igrejas que ficavam numa região chamada Ásia Menor. Hoje, isso se identifica com ali a parte da atual Turquia. Igrejas que estavam vivendo momentos muito difíceis, porque eram igrejas que estavam sendo perseguidas. Às vezes, quando a gente lê essas cartas, a gente não tem muita noção do que aqueles irmãos estavam enfrentando lá no primeiro século. E o cristianismo viveu os seus primeiros dias, os seus primeiros séculos com muita dificuldade, com muita perseguição, com muita dor, com muita angústia. Isso a gente já vê no livro de Atos, não é? Quando, capítulo 7, por exemplo, os cristãos têm de fugir de Jerusalém, quando Estevão é apedrejado, porque ali no caso era uma perseguição movida pelo judaísmo contra a igreja vai se espalhando. Depois vem a perseguição que foi movida pelos gentios, pelos romanos, cristãos mortos, cristãos torturados. Em Roma, os cristãos eram lançados lá no Coliseu, as feras serviam de espetáculos para grandes multidões. Cristãos eram colocados em postes, era ateado fogo neles para iluminar as ruas de Roma. Cristãos eram envolvidos com pele de animais e jogados às feras para que morressem ali, triturados pelos dentes de feras. Então a gente, às vezes quando lê essas cartas, a gente não tem noção do que aqueles irmãos estavam enfrentando. O próprio apóstolo Pedro, segundo a tradição, foi morto, crucificado de cabeça para baixo. Porque ele disse que não tinha mínimas condições de morrer como foi o seu Senhor Jesus. Foi crucificado. E a gente percebe, meus irmãos, que os destinatários desta carta eram pessoas que estavam sofrendo. E o autor desta carta, Pedro, era um homem que conhecia profundamente a cabeça, a mente de Jesus. Pedro fez parte do chamado círculo íntimo dos apóstolos. Pedro, Tiago e João, lembra-se do corinho? Pedro, Tiago e João no barquinho. Foram esses três os que participaram de alguns dos momentos mais significativos da vida de Jesus. Viram, por exemplo, a transfiguração de Jesus. Em algumas situações, Jesus permitiu que apenas esses três se aproximassem dele. Pedro viu a agonia de Jesus lá no Getsêmani. Pedro foi aquele que abriu a porta do evangelho aos gentios, né? O pastor Júnior esses dias falou sobre isso. E ele vai, Pedro, anunciar o evangelho aos gentios, logo no livro de Atos, mostra como é que essa porta foi aberta. Então ele teve um papel importantíssimo na primeira parte do livro de Atos. Eu não sei se você sabia, mas Pedro escreveu esta primeira carta. Existe também a segunda carta de Pedro, e dizem os estudiosos do Novo Testamento que todo o evangelho de Marcos foi escrito com base nos relatos que Pedro contou a Marcos
sobre a sua experiência com Jesus. Mas era um homem simples, era um pescador que foi chamado por Jesus. E diz a palavra que ele deixou as redes, deixou tudo para seguir a Jesus. Foi perseguido por causa do evangelho. E agora ele escreve essa carta e ele começa dizendo assim: Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos. Palavra que aparece várias vezes no Testamento para se referir àqueles que são chamados para seguir a Jesus, aos eleitos que são forasteiros. Ele nomeia aqui os lugares, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia. Ele repete eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação, para obediência. E quando a gente chega aqui, meus queridos, no capítulo 2, a gente vai ver que Pedro nos dá algumas orientações muito sólidas para que as comunidades às quais ele estava escrevendo se fortalecessem no Senhor. Certamente ele via o perigo que as igrejas sofriam. Eu estava pensando, a existência da igreja é um milagre tremendo. Porque os problemas começaram nela desde o seu início. Onde está o homem, aí estão os problemas também, não é? As cartas do Novo Testamento refletem muito essa maneira como os apóstolos lidaram com problemas que as igrejas tinham. A carta aos Coríntios, por exemplo, quantos problemas Paulo vai lidando com eles ali. E agora, Pedro dirige-se a esses irmãos de diversas cidades. E eu acho que fica muito claro que ele quer apontar alguns caminhos para que as igrejas se fortalecessem no Senhor. Para que as igrejas fossem impactantes na sociedade. Para que as igrejas cumprissem o propósito de Jesus. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui, meus irmãos, eu vou chamar a atenção para algumas verdades que eu vejo nesse texto. A primeira delas fica muito evidente no primeiro versículo. Primeiro passo para que uma igreja local, para que uma comunidade cristã se fortaleça, é o abandono completo da velha vida. E é isso o que a gente percebe no primeiro versículo. Pedro diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Depois ele vai continuar o raciocínio dele e a gente vai avançar, mas Pedro quer mostrar aqui para os seus leitores que a igreja se fortalece quando aqueles que fazem parte dela vivem a plenitude da nova vida que nós temos em Cristo Jesus. Pense bem, esses leitores de Pedro, eles viviam num mundo paganizado. Não era um mundo cristão, era um mundo pagão, em que havia muitos falsos deuses, falsos cultos, um mundo libertino, muita libertinagem, uma religiosidade politeísta, não é? Muitos deuses existiam, crenças em vários deuses. E é nesse meio que a igreja estava. E Pedro queria ver igrejas fortes, igrejas vivas, igrejas dinâmicas. E embora em nossa sociedade hoje a gente diga que a gente vive numa sociedade cristã, e o Brasil é considerado um dos maiores países cristãos do mundo, mas a gente vê também a sociedade tomada por uma libertinagem muito grande, porque os conceitos foram mudando. E a gente vê, meus queridos, que, infelizmente, muitas igrejas estão cheias
cheias de gente que não passaram por uma real transformação na sua vida. Isso deveria existir lá no primeiro século também. Por isso que Pedro escreve: meus queridos, é preciso despojar-nos de toda a maldade, de todo o dolo, de toda a hipocrisia, de toda a inveja, de toda a sorte de maledicência. O que Pedro está dizendo é: conhecer a Cristo significa abraçar conceitos novos. Conhecer a Cristo significa ter uma nova moral, uma nova maneira de encarar a vida, de viver as situações, de encarar os problemas, de reagir. Conhecer a Cristo é fazer o velho homem morrer todos os dias. E eu vi esses dias no Instagram de alguém, alguma coisa, não vou lembrar exatamente, mas assim, que muitos líderes estão sofrendo porque eles querem ver fruto do Espírito na vida de quem não nasceu de novo. E essa era uma luta lá desde os primeiros dias em que a igreja surgiu. No livro de Atos, por exemplo, existe um tal de Simão. E aí, quando ele viu os milagres que eram feitos, ele chegou, ofereceu dinheiro para os apóstolos, dizendo: olha, tem aqui dinheiro, me dê esse poder também para fazer isso que vocês estão fazendo. E ele havia sido, inclusive, batizado. E quando o apóstolo Pedro vê o risco que havia na igreja, ele escreve com todo carinho, com todo amor, ele diz: meus irmãos, vocês têm de se despojar, quer dizer, renunciar toda maldade. Meus irmãos, a nossa natureza é uma natureza má. Já falei aqui isso em outras ocasiões, que a gente tem uma natureza pecaminosa. O Evangelho traz para a gente uma nova natureza de Cristo, mas essas naturezas vão coexistindo. É uma luta constante que se trava dentro da gente para vencer o mal, para vencer o pecado. Por isso diz o apóstolo: a cada dia morro. A gente tem de morrer um pouco todos os dias. E Pedro diz: olha, é preciso abandonar toda a maldade. Maldade que está no nosso coração. Maldade que está na nossa cabeça. Maldade que está, às vezes, nas nossas intenções. Maldade que, às vezes, está nos nossos olhares. Maldade que está dentro das nossas reações. Que a gente pensa que está escondendo de todo mundo, mas o Senhor está de olho na gente. E ele vai além, despojando-os de todo dolo. Dolo no direito é aquela vontade de praticar o mal. E o termo grego aqui indica malícia, agir com astúcia para conseguir algum resultado, entendeu? Pedro diz: não, isso não pode existir na vida de vocês. Não pode haver maldade, a gente não pode ser astucioso para conseguir os resultados que a gente quer, agir com engano, com fraude. Despojando-vos da hipocrisia, que é falsidade na maneira da gente se comportar. O que é um sujeito hipócrita? É aquele que tenta mascarar o seu comportamento, não é? A gente sabe o que é alguém hipócrita? Quantas vezes a gente fala: fulano é hipócrita. Olha o jeito que ele fala, mas olha a maneira como ele se comporta. E Pedro continua: e despojando-vos de toda sorte de maledicências. A linguagem, o jeito da gente falar. Uma igreja nunca pode ser forte, meus irmãos, se ela estiver tomada pelo pecado, pela maldade, porque
ela não conseguirá atingir a sociedade, ela não conseguirá mudar o mundo. Jesus disse: vocês são o sal da terra, a luz do mundo. Quer dizer, a gente tem que ser diferente. Então, em diferentes porções da sua carta, a ênfase do apóstolo Pedro é a de que o comportamento do cristão, o comportamento daqueles que passaram pelo novo nascimento, tem de ser um comportamento distinto do mundo, santo, santificado. Se você olhar para os versículos 13 a 21, a gente não vai ler todo esse texto, mas ele fala sobre a santidade na vida. Ele diz, vou ler algumas coisas aqui. Primeira carta de Pedro 1:13, por cingindo o entendimento, sede sóbrios. Sóbrio é o contrário de bêbado. Sede sóbrios. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus, como filhos da obediência. E olha o que ele diz: não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Quer dizer, antes de vocês conhecerem o Evangelho, era o comportamento de vocês. Mas agora vocês conhecem o Evangelho, tem de ser outro comportamento. Numa de suas cartas, Paulo diz: aquele que mentia agora não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. E há um texto muito interessante, parece que primeiro aos Coríntios, Paulo vai enumerando uma série de condutas. Ele diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. Então veja o que Pedro diz: não vos amoldeis às paixões. As paixões estão aí, com todo o seu brilho, chamando a gente, todos os dias. Os apelos deste mundo estão aí, de dia e de noite, para atrair a gente, para tirar a gente do foco. Em tudo a gente vê muita maldade, não é naquilo que se faz. Mas, meus irmãos, a gente nasceu de novo. A nossa vida tem de ser diferente. No versículo 15 desse primeiro capítulo, Pedro diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. E no final do versículo 17, ele diz: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Essas ênfases a gente vê um pouquinho mais para frente também, nos versículos 22 a 25 do capítulo 1, quando Pedro fala que nós fomos regenerados, quer dizer, há uma nova natureza. Capítulo 2, nos versículos 11 a 17, também ele diz: eu vos exorto como peregrinos forasteiros, a que vos abstenhais das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Vejam, meus irmãos, as expressões que Pedro usa para dizer: vocês estão numa luta, vocês estão dando conta de que há uma batalha. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Quer dizer, nós somos peregrinos aqui, forasteiros. Porque a nossa cidade não é essa, não é Apucarana, não é Arapongas, o nosso estado não é esse, não é Paraná, não é São Paulo. Não! Nós somos cidadãos do reino dos céus. Aqui a gente está vivendo por um curto período de tempo, ainda que a gente viva 100 anos. Esses dias eu estava trocando e-mail com um amigo, e eu falei assim: olha, dá a impressão que eu conheço 2 Rubens. Um é aquele que está aqui, na minha cabeça, né? Eu me sinto bem, de saúde, faço minhas atividades esportivas, e etc. Outro é aquele que eu vejo nas fotos, cabelo branco. E aí você vê como é que o tempo já passou. A gente está peregrinando.
Vocês estavam vendo um documento, uma foto tirada em 99, 20 anos atrás. Falei, meu Deus, o que o tempo fez comigo? E é assim mesmo, né? O tempo vai deixando as suas marcas, porque nós somos peregrinos. E Pedro faz um apelo para a gente: meus irmãos, vos abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, versículo 12 do capítulo 2, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, meus queridos, essa é a primeira grande lição que a gente aprende com o apóstolo Pedro aqui. Para que a gente seja uma igreja forte, uma igreja que desfrute da ação poderosa de Deus, a gente precisa deixar para trás a velha vida completamente. Não dá para servir a dois senhores, Jesus disse. Não dá para ficar com o pé em duas canoas, que a gente vai cair. Não dá para no domingo à noite a gente vir aqui, cantar, adorar, etc. E na segunda de manhã a gente está com um linguajar completamente fugindo daquilo que nós cantamos e falamos aqui no domingo à noite. Não dá. Não dá para ser hipócrita. Não dá para ser invejoso. Diz Pedro, vocês têm que se livrar da inveja, vocês têm que se livrar da maledicência, da maldade. Certamente Pedro se lembrava do diálogo de Jesus com Nicodemos. É preciso nascer de novo. Nascer de novo é ter uma nova vida. Meus irmãos, fica esse desafio para nós esta noite. Vamos nos livrar da maldade, vamos nos livrar do engano, vamos nos livrar da hipocrisia, vamos nos livrar da inveja, vamos nos livrar da maledicência. Muitos textos do Novo Testamento falam sobre isso. E que o Senhor possa tocar nos nossos corações. Eu não tenho poder para transformar a vida de ninguém. Mas a palavra de Deus é poderosa para transformar a nossa vida. Vamos deixar essa palavra penetrar nos nossos corações para trazer as mudanças que precisam ser trazidas. Um segundo passo que eu vejo aqui nos ensinos de Pedro, para que a gente veja igrejas fortes, igrejas bem firmadas na rocha, é a fome pela palavra, meus irmãos. A igreja se fortalece quando o povo busca ser alimentado pela palavra de Deus. Versículo 2, Pedro diz o seguinte: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Quando Pedro fala na necessidade do genuíno leite espiritual, claro que a gente se lembra de uma criança sendo amamentada. Essa é a figura que ele está usando mesmo. Ele está dizendo para aqueles... Veja bem, anos 65, fazia pouco mais de 3 décadas que a igreja havia surgido. Então e ali, não sei quanto tempo exatamente havia de conversão dessas pessoas às quais Pedro se dirige, mas eram crentes novos na fé. E o que ele diz, se por um lado aqueles irmãos precisavam se despojar do mal, por outro lado eles tinham que desejar ardentemente o genuíno leite espiritual. Ele diz como crianças recém-nascidas. A gente sabe o que é uma criança com fome, né? Quando começa a chorar demais, porque está morrendo de fome. As mamães aí sabem muito bem o que é isso.
Ou os pais, quando a mãe está amamentando e sai, e o pai fica lá sozinho, a criança começa a chorar, né? E o desespero que dá, cadê a mamãe para vir amamentar? Pedro diz que a igreja não pode ficar sem o alimento, mas não é qualquer alimento. A expressão que ele usa é o genuíno leite espiritual. É triste, meus irmãos, a gente ver que tem muita igreja sendo alimentada com muito... Tenho medo de usar a palavra lixo, mas essa é a verdade, entendeu? Muitos púlpitos que despejam sobre as pessoas muita coisa que não tem nada a ver com as Escrituras Sagradas. Mas o que transforma a minha vida? É o fato de eu ler a Escritura, é a ação de Deus quando eu leio. A Escritura põe limites no meu comportamento. Eu não estarei desagradando o meu Senhor. A Escritura ela é comparada a um martelo, não é, que esmiuça a rocha. É uma comparação que há lá no Antigo Testamento. O poder da palavra. Tiago, quando escreve, ele diz: ai dos mestres, ai de nós mestres, porque receberemos mais duro juízo, porque a gente tem a responsabilidade de ensinar. Quando eu falo aqui, olha quanta gente me ouvindo, e a gente vai ser cobrado, o que você ensinou para aquele povo? Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Eu posso falar 1000 coisas de mim mesmo que não vai ter efeito nenhum sobre os irmãos. O que traz crescimento para a salvação é a palavra de Deus, que é semeada, que é lançada nas vidas. Eu me lembro que eu era criança, minha mãe já era da igreja, me levava para a igreja, e tínhamos escola dominical, etc. E eu vejo como aquilo foi importante para a minha vida. Meu pai não era ligado à igreja, não tinha nada a ver com a igreja, mas a influência tão grande que minha mãe exerceu. A gente chegava em casa, ela orava, eu via minha mãe lendo a Bíblia. Isso não é um livro comum. Quando Paulo escreve uma de suas cartas, não me lembro se é aos Filipenses ou aos Colossenses, ele diz: olha, a carta que eu escrevi para os Laodicenses, leiam ela e troquem as cartas também. E eu vou citar uma outra publicação que eu vi hoje, não sei se foi hoje ou ontem, eu acho que aí foi da igreja que colocou assim, que Deus não tem falado, etc. Mas quando abriu a Bíblia pela última vez? Às vezes a gente quer que Deus fale com a gente, Deus quer falar, mas a gente não abre a Bíblia, a gente não lê. E a gente não progride na fé. A gente não cresce na fé. E o Senhor está aqui tanto com o genuíno leite espiritual, como com o alimento mais sólido também. Está tudo aqui para dar crescimento para a gente. E a palavra, meus irmãos, tem um grande poder transformador. Lá em Jeremias 23, 29, ela é comparada ao fogo. Em Jeremias também 23, 29, aí sim há aquela comparação. A palavra é comparada ao martelo que esmiuça a penha, quer dizer, ela tem o poder de quebrar. Salmo 119, o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Luz para eu tomar decisões. E a nossa vida, meus irmãos, precisa ser marcada pelo crescimento. Quando Paulo escreve aos Coríntios,
Ele falou, olha, eu não pude dar alimento sólido para vocês, eu tive que dar leite, porque vocês não cresceram. Mas a nossa vida cristã tem de ser marcada pelo crescimento. Cada dia nós temos de ser melhores do que no dia anterior. E não vamos achar que a gente vai ser o bonzão amanhã. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz, irmãos, quanto a mim, falando sobre a perfeição, ele não julga havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele continua, não julgo haver alcançado. Então, a cada dia a gente tem de ser melhor, a gente tem de buscar um crescimento, não é? Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Crescimento significa maturidade para tomar decisões, para dizer não em determinadas situações. E a fonte para o nosso crescimento está aqui, meus irmãos, é a palavra de Deus, é o genuíno leite espiritual. Faça um propósito com Deus, tira um tempo todo dia para ler um pouquinho da Bíblia. Não é aquela leitura por obrigação, procure entender o texto, nem que seja pequenininho. Aplique isso à sua vida. Faça perguntas, o que isso está falando comigo? Como que isso pode mudar a minha vida? Não basta a gente alimentar o intelecto. A gente tem de alimentar o nosso espírito também. E a palavra de Deus faz isso, meus irmãos. A palavra de Deus faz isso. Caminhando um pouquinho mais. Um outro passo que a gente vê aqui. Para que a gente veja igrejas fortes, saudáveis, é o cultivo da intimidade com o Senhor. A igreja se fortalece quando as ovelhas cultivam uma vida de proximidade com o bom pastor. Olha o versículo 4, do capítulo 2 de Pedro. Chegando-vos para ele. Interessante os verbos que ele usa aqui. Ele começa lá no versículo 1, despojando-vos, quer dizer, renunciando, deixando de lado a maldade, o dolo, a hipocrisia, a inveja, a maledicência. Esse é um passo. Enquanto eu me despojo disso, o que eu tenho de fazer? Tenho de desejar ardentemente, como criança recém-nascida, o genuíno leite espiritual, para que me seja dado crescimento, etc. E enquanto isso vai acontecendo, Pedro diz no versículo 4, que eu não posso ficar parado, mas diz ele, chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Meus queridos, não pode haver cristianismo autêntico, não pode haver igreja forte, se não houver uma comunhão, uma proximidade muito grande entre o cristão e o seu Salvador, que é Jesus. Vamos colocar isso na nossa cabeça, meus irmãos. Existe um livro chamado Imitação de Cristo, de um autor chamado Thomas à Kempis, escrito lá no século XIV. É um dos livros mais traduzidos do mundo, depois da Bíblia, não é? Juntamente com o Peregrino, etc. Mas é muito curiosa a maneira como esse autor fala dessa proximidade que é preciso ter com Jesus, dessa vida de devoção, dessa vida de comunhão com o Senhor. E essa comunhão tem de ser tão grande que as pessoas reconheçam que Cristo vive em nós e que nós estamos nele. O que Jesus disse? Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o viticultor. Ele continua dizendo que nós somos os ramos que estão nele e que têm de produzir frutos. Jesus disse, vós estáis em mim. Nós temos que estar nele, não é essa ideia de estar em Cristo. Aparece muitas vezes nas cartas de Paulo. Sem essa
essa unidade com Cristo, a nossa vida será um fracasso. Vejam que há uma série de coisas. De abandonar o pecado, eu tenho de desejar o genuíno leite espiritual, mas eu tenho de me aproximar do Senhor, chegando-vos para Ele. João 15 fala muito sobre essas advertências, de nós estarmos na videira verdadeira. E esse século 21, meus irmãos, com toda a sua correria, traz um risco muito grande para a nossa vida cristã. Risco da gente sufocar a nossa vida espiritual. Risco da gente sufocar esse desejo de estar com o Senhor. A correria vai engolindo a gente. Vai engolindo o nosso tempo para oração, para ler a Bíblia, para estar em comunhão com os irmãos. Quando a gente vê o mês já passou, o ano já passou, décadas se passaram. Pedro diz que nós temos de nos chegar a Cristo, que na medida em que nós nos chegamos mais perto dele, a nossa vida vai sendo transformada e a gente vai refletindo Jesus na nossa conduta. Eu acho uma coisa tão curiosa aqui que Pedro diz, não sei se você se atentou para isso, no versículo 4 ele diz, chegando-vos para ele, a pedra que vive. E no versículo 5 ele diz assim, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Jesus é a pedra que vive. E nós somos também pedras que vivemos, porque estamos em Cristo. Pedra, meus irmãos, indica força, indica firmeza, indica fundamento. Ele é a pedra que foi rejeitada, mas é a pedra preciosa. Esse é o raciocínio de Pedro aqui. E ele diz, quem nela crer, referindo-se à pedra, que é Jesus, não será de modo algum condenado. Nós cremos, amém? Vamos ser pedras, meus irmãos, que vivem como Jesus. Somos chamados de casa espiritual. Será que podemos dizer que estamos sendo casa espiritual, que Cristo está habitando em nós? Quando Pedro faz esses apelos, a gente tem que ficar bem atento. Por que será que ele faz? Esses dias nós estávamos numa reunião aqui, só para homens, e o pastor ainda fez uma referência a um homem que foi companheiro de Paulo, chamado Demas. Era da equipe de Paulo. Havia trabalhado com o apóstolo na pregação do evangelho. E lá quando Paulo escreve a sua segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo faz uma referência muito triste a Demas. Ele diz assim, porque Demas me abandonou, tendo amado o presente século. Pedro sabia desses riscos. Por isso que ele diz, meus irmãos, vamos nos aproximar de Cristo. Os embaraços estão aí. O escritor da carta aos Hebreus diz, por isso, meus irmãos, deixando de lado todo embaraço e pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Muita coisa não é pecado na nossa vida, mas é embaraço. Por isso disse ele, o autor de Hebreus, deixando de lado todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia. Vamos deixar tudo isso para que a nossa vida cristã seja frutífera, abençoada, para que a igreja seja cada dia mais forte, mais vitoriosa. E meus queridos, eu quero concluir esta palavra dizendo que as igrejas elas serão mais fortalecidas se houver o reconhecimento da grande vocação de Deus para nós, como seu povo. A igreja se fortalece quando ela reconhece, quando ela assume
a sua vocação. Versículo 9, aqui do capítulo 2, diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Olha quantos adjetivos, quantas qualidades o apóstolo Pedro usa para se referir à igreja, aqueles irmãos, e que se aplicam a nós. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real. Qual era o trabalho do sacerdote lá no Antigo Testamento? Era aquela mediação entre o povo e o Senhor. Pedro diz, olha, agora a igreja tem essa função de sacerdócio. ênfase que é depois que é trazida à luz na reforma protestante, né? O sacerdócio universal de todos os crentes. A gente não precisa mais de sacerdotes para nos levarem a Deus. Pedro continua, vocês são nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Tudo isso com que finalidade? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo. Quem sabe muitos aqui antes tiveram uma vida muito afastada do Senhor. Ouça essa palavra para você, o apóstolo dizendo, você que antes não era povo de Deus, você tinha uma vida afastada do Senhor, mas agora não, agora você é povo de Deus. Antes você não tinha alcançado misericórdia, mas agora você alcançou misericórdia. Para isso nós somos chamados, meus irmãos, para dizer para todo mundo, a minha vida é nova. Jesus habita em mim. Jesus transformou a minha vida. Era a preocupação de Pedro, né? Ele dizia, olha, se falam mal de vocês, Pedro diz isso aqui, que eles falem mal de vocês por vocês serem justos, fiéis, e não por coisas ruins que vocês estejam fazendo. Que nós, meus queridos, saiamos daqui nesta noite. Esse mundo em que há tanta confusão religiosa, sabendo que nós somos a casa espiritual. Que o Senhor quer que amanhã a gente seja melhor do que nós somos hoje. E que depois de amanhã a gente seja melhor do que a gente terá sido amanhã. Uma vida completa transformação, todos os dias, em todos os momentos. Lembra-se do versículo lá do Antigo Testamento? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém, meus queridos? Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a vencer as nossas dificuldades. Você sabe quais são as suas dificuldades, quais são os seus desafios, quais as tentações que você enfrenta, quais as lutas, a vontade que às vezes dá de chutar o balde, não é assim que a gente fala? Não é assim? Mas o Senhor tem um plano maravilhoso para você. Ele te amou, Ele te salvou.